Feria sexta, Pastio, Jesu Christi Domini Nostri, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário compreender que a vitória se dá hoje, porque nós temos a pregação vã de que a vitória se dá na ressurreição. A vitória se complementa na ressurreição, mas a glorificação, a vitória de Deus sobre o pecado e a morte se dá na Santa Cruz. O objeto que era objeto de castigo, de desdém, de repulsa, se torna agora um objeto de veneração, de adoração e de desejo dos santos. A Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus. Há algumas passagens na Bíblia na Sagrada Escritura, que nos demonstra isso, quando Nosso Senhor diz que se a sua mão te leva a pecar, corte-a. Se o seu pé te leva a pecar, corte-o. Se os seus olhos, se um olho te leva a pecar, arranca-o. Ele estava fazendo alusão alegórica ao Jardim do Éden. Quando o seu ministério apostólico se iniciou, sim, Nosso Senhor é um apóstolo, um apostelo do Pai. E os apóstolos são os apóstolos de Cristo. Não podemos confundir isso. O apóstolo do Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, começou o seu ministério apostólico na sua quaresma, quando ele instituiu a nossa quaresma. E lá, Satanás o tentou, em 3 condições, que nos lembram a mão, os pés e os olhos, que nos remetem ao pecado original, a consequência do pecado original, melhor dizendo. Satanás oferece para ele o pão, que significa concupiscência da carne. Satanás oferece para ele o mundo, os reinos, que significa a concupiscência dos olhos. E Satanás o leva ao topo de um templo para se jogar e tentar a Deus, que significa a soberba da vida. A consequência do pecado original. As mãos, os pés e os olhos. As mãos e os pés por causa da libertinagem, da liberdade vã, da liberdade desregrada. Os olhos, a cobiça de querer o mundo inteiro para si e desprezar a Deus. Isso nós podemos ver aonde? Já vimos no Evangelho, quando Nosso Senhor fala que é melhor tirar um pé, uma mão, um olho, cortar fora para poder entrar no reino dos céus. Nós vimos isso no Jardim do Éden, quando Eva, pela sua libertinagem, andou por onde não deveria andar, olhou para o fruto que não deveria olhar e pegou o fruto que não deveria pegar, ou seja, os pés, as mãos e os olhos. Isso nós podemos ver na cruz, na Santa Cruz. As mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo pregado, os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo pregado e os olhos esmagados pela coroa de espinhos. Não só a coroa de espinhos, mas ela representa essa aniquilação da concupiscência dos olhos, a aniquilação da soberba da vida que está na cabeça do homem, que pensa que pode ser maior que Deus, que deseja ser maior que Deus, pela soberba da vida. As pancadas na cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo, no lobo frontal, no lobo occipital, nos lobos parietais da cabeça, fizeram ele, com certeza, como diz o livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião,
perder completamente a visão. Perfeição de sua visão foi completamente turva, assim como o homem é. A visão turva das coisas. Não tem a visão clara das coisas. Então é preciso entender esse mistério da Santa Cruz como um instrumento de vitória. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, que é a vitória mais importante, a vitória sobre o pecado. Vencendo o pecado, nós vencemos o demônio. E vencendo o demônio e o pecado, nós vencemos a morte eterna. Porque a morte corporal é impossível vencê-la. Nem Nosso Senhor deixou de morrer. Nem Nossa Senhora deixou de morrer, apesar de muitos dizerem que ela não morreu. Mas ela morreu. Nosso Senhor morreu. Se Deus deu sua própria vida para poder ressuscitar, todos nós temos que passar por esse mesmo caminho. A igreja, que é o corpo místico de Cristo, tem que passar pelo mesmo caminho do seu fundador, do seu salvador, do seu esposo, do seu amor. Nós temos que ser imitatio Christi, imitação de Cristo. Christianos alter Christus. Vai dizer São Francisco de Assis, um cristão é outro Cristo. E nós temos que passar pelo mesmo caminho de nosso Senhor Redentor. A Santa Cruz de nosso Senhor, que venceu. A vitória nos é dada, o pecado é vencido, mesmo em meio a uma contemplação de luto e a aparência estranha dessa morte ignominiosa, triste, criminosa, porém é nela que somos glorificados. E a recompensa, todos nós sabemos qual é. Jesus venceu, começou a vencer quando ele instituiu a Quaresma, vencendo a tríplice concupiscência por vontade própria e crucificando-a na cruz, junto consigo mesmo, crucificando a libertinagem dos pés, a avareza das mãos e a cobiça dos olhos. Eis o mistério da Santa Cruz, que nós podemos meditá-la e é muito importante que saibamos meditá-la, para ao contemplá-la saber o que nós devemos fazer. Ave Crux, Spes Unica.